Chegar a festa da Páscoa, tinha que tirar todo o fermento da sua casa, porque o fermento ele simbolizava o pecado, simbolizava o mal. E um pouquinho de fermento que você coloca, as irmãs que faz pão aí, faz alguma coisa aí, bolo, pão, não sei. Um pouquinho de fermento espalha por toda a massa, é que nem um vírus que se espalha, sai pegando de um para o outro. Não é assim que é as epidemias e pandemias? É o mosquito que transmite, o ser humano que transmite, pela água se transmite, são os transmissores. Então o vírus vai pegando, vai sendo transmitido um para o outro. A santidade, ela não é transmitida, mas o pecado, meus irmãos, é um vírus que se transmite. É isso que ele está dizendo. Certa vez Deus perguntou para os profetas se as coisas santas podem ser profanadas. Eles disseram que sim. Mas as coisas profanas podiam ser santificadas? Eles disseram que não. Então é assim. Santidade, a pureza, não dá para transmitir. Mas o pecado, um pouquinho de fermento, um pouquinho de pecado na nossa vida, na nossa igreja, contamina toda a igreja, contamina todas as nossas vidas, todas as áreas da nossa vida. Então nós temos que arrancar, nem que for 1 grama de fermento de pecado, nós temos que arrancar. Jesus é radical ao dizer que se o teu olho escandaliza, arranca fora. Se a tua mão te faz pecar, decepe ela. É claro que ele não está falando literalmente. O que ele quer dizer é que, em relação ao pecado, como diz em Hebreu, nós não lutamos até derramar sangue ainda. Então, nessa luta contra o pecado, nós fizemos pouco ainda. Nós não lutamos muito ainda. Na batalha contra o pecado, o nosso sangue ainda não está escorrendo nas canelas. Então, larga de ser fraco, frouxo e mole. É isso que quer dizer. Faça o seu melhor para vencer a carne, o mundo e o pecado. E assim, vamos fazer festa. Mas não festa com fermento velho, com os velhos pecados, com o velho homem. Não vamos participar da igreja, ser membro da igreja e participar das coisas da igreja com aquele estilo de vida do passado. Fazei festa, não com o fermento velho, mas com o fermento novo, da vida nova. Então o fermento velho, o fermento velho é a velha vida, quando nós éramos pecadores. Então não é para nós sermos membros da igreja, participarmos da ceia, ter algum cargo, atividade na igreja, sendo um pecador que nós éramos no passado, impenitente. Não é para nós sermos cristãos vivendo como ímpios. Se limpem, se purifiquem de todo o fermento que contamina toda a sua vida. Porque o fermento, meus irmãos, está no coração. Jesus falou que o pecado vem do coração. Então, quando o coração está com fermento, o carro vira um instrumento para você pecar. A roupa vira um instrumento para você pecar. O celular vira um instrumento para você pecar. Quando o coração está cheio de fermento, tudo que é lícito, por isso que a Bíblia fala, tudo é santo para quem é santo, mas tudo é pecado para quem é pecador. Por isso nós não temos que fazer regras proibindo de ter e usar coisas,
Porque esse tipo de proibições são externas, são religiosidades. Porque a contaminação vem do coração, o coração enganoso do homem. A guitarra pode ser usada para pecar. O irmão usa a guitarra para louvar a Deus, mas tem gente que usa a guitarra para louvar o Satanás. O problema não está na guitarra, está no homem. A guitarra não tem natureza pecaminosa, é o ser humano que tem natureza pecaminosa. E aí você faz um monte de regra proibindo coisas, e para não ter coisas, não useis, não manusieis, e com o tempo se mudam os usos e costumes, e de nada serve para santificar o homem. Não tem poder para santificar o homem. É só o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada tem poder para tirar o fermento velho, a natureza humana pecadora, para que nós possamos fazer a festa de Deus, participar da ceia de Deus com os asmos da sinceridade. Glória a Jesus. Olha só como que ele vai dando significado: fermento, pecado, asmo, sinceridade, os elementos da Páscoa, as ervas amargas que traz o tempo da escravidão, o tempo do sofrimento lá no mundo de pecado. E aí por que ele está dizendo isso? Porque lá na igreja de Corinto havia um homem, um jovem, que estava tendo relação sexual com a madrasta, e ele era membro da igreja, com certeza tinha cargo, participava das atividades da igreja, e ele está falando: olha, nem no mundo tem casos como este. Como que vocês aceitam isso na igreja? Vocês têm que protestar contra isso. Vocês não podem aceitar um absurdo desse. Fornicação na igreja e com a madrasta. Nem no mundo tem isso. E olha que Coríntio, a cidade de Coríntio é uma cidade depravada, totalmente devassa, entregue a pecados sexuais de todos os tipos. Nem aí fora se ouve falar de casos como esses. Vocês estão inchados, vocês se acham, vocês estão jactanciosos, vocês acham que já são bons, já acham que são reis, já acham que são a melhor igreja do mundo. Vocês não estão vendo isso acontecendo aí não? Vocês não tomaram nenhuma providência não? Vocês nem triste ficaram. Vocês são insensíveis ao pecado, mostrando que o Espírito Santo mesmo está fora de vocês. Porque se vocês estivessem cheios do Espírito Santo, vocês seriam convictos do pecado, sensíveis ao pecado, e estariam tristes por isso estar acontecendo. Não ter acontecido, estava acontecendo. Vocês estão inchados, vocês nem se entristeceram e nem tiraram esta pessoa do meio de vocês. Aleluia. Vocês aceitaram o pecado na igreja. Irmãos, nós não podemos aceitar pecado na igreja. Nós temos que protestar, nós temos que ser contra, nós temos que ser firmes. Eu não estou falando de bobagem, que algumas pessoas é meio cor do diabo, cor do Satanás. Não estou falando dessas besteiras não, isso aí para mim é bobagem. Eu estou falando de pecado. Fornicação é pecado, está escrito, fornicação é pecado. Agora que a cor amarela é do diabo, a branca é de Deus, isso aí não existe. Não estou falando disso aí não, estou falando de pecado. Porque tem muitas, infelizmente, no histórico da nossa igreja, tem um monte de gente que foi excluída, disciplinada por besteira, por nada, e vai dar conta a Deus naquele grande dia. Se a irmã usa rabicol, prisilha, irmãos,
Para mim isso aí vira piada e comédia, falar algumas coisas dessas. Pecado está bem claro na Bíblia o que é pecado. Não precisa ficar inventando doidura não. Fornicação, sexo fora antes do casamento, prostituição, relação sexual fora do casamento, adultério, relação sexual com pessoas casadas, incesto, relação sexual com parente, com pai, com mãe, com madrasto, com padrasto, enfim. E Paulo está irado. Mas é claro que a ira de Deus não é como a ira do homem. A ira do homem não opera a justiça de Deus, mas existe uma ira santa, que é uma ojeriza, um nojo, um ódio contra o pecado. Existe uma raiva, uma ira santa de quando o nome de Deus está sendo blasfemado, e eu fico nervoso por causa de certas pessoas que fazem com que as pessoas venham xingar a Deus, falar que Deus não existe e que a culpa de todo mal é de Deus. E aquele que tem o Espírito de Deus vai ficar nervoso, vai ter uma ira santa assim e vai falar a verdade. Grande Deus poderoso. E aí ele disse: em nome de Jesus Cristo, eu já determinei. Eu não estou presente fisicamente aí, mas espiritualmente nós somos a igreja de Deus. Existe a igreja visível e a invisível. A visível tem bodes e ovelhas, que são as denominações, instituições, CNPJs. A invisível é formado de crentes de todas as denominações evangélicas. Então, nesse mundo espiritual da igreja, eu estou unido com vocês, mesmo eu estando presente fisicamente, e já determinei que esse homem que pecou, que praticou isto, em nome de Jesus, junto com vocês espiritualmente, no poder de Jesus, ele fala outra vez, no nome de Jesus, no poder de Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Grande Deus o poder. Não é brincadeira não. Muito difícil alguém pregar essa parte, né? Porque eu não sei, a igreja moderna acha assim que é de qualquer jeito, é de qualquer maneira. Deus é o nosso humano, né? Nosso camarada. Deus é o Papai Noel, bobo da corte que aceita qualquer coisa, vai te dar presente mesmo que você seja o capeta na terra. Não, Deus não é o Papai Noel. E provavelmente isso aqui, essa frase de Paulo, não é uma figura de linguagem, com toda certeza. Pelo menos eu entendo que, porque depois ele vai falar para que